3, 2, 1. Bom, boa noite a todos, graça e paz. A oportunidade mais uma vez que Deus nos dá de estudarmos a palavra e de termos diante de nós a verdade de Deus para nós. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, analisando o evangelista por meio da transformação do Evangelho. Como é que Marcos via a transformação do Evangelho a partir da vida e do ministério de Jesus Cristo. Nós vamos abrir hoje em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Quero convidá-los a abrir o Evangelho de Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Nós lemos assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É tarde, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-me vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos se repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos mais uma vez abrirmos a palavra, de estudarmos a verdade do Senhor para as nossas vidas. Dá-nos visão, dá-nos entendimento, dá-nos direção, e que a oportunidade de vivenciar os Teus ensinos seja do nosso cotidiano. Ajuda-nos e abençoa-nos, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Compromisso com o discipulado, alimentando o faminto da alma, o nosso tema para analisarmos hoje. Nós acabamos uma série de estudos de Marcos capítulo 5 falando sobre a autoridade de Jesus. E entramos no capítulo 6 de Marcos, abordando alguns aspectos de algumas pessoas incrédulas que se encontraram com Jesus ou que conviviam com Jesus. Vamos pensar primeiro, olhando lá para Marcos capítulo 6, verso 1, a incredulidade dos seus contemporâneos. Jesus pregava na sua cidade, mas era rejeitado por muitos da sua cidade. E ele chega a dizer que lá não fez muitos milagres, porque um profeta não tem honra na sua própria casa. Depois ele é rejeitado pelos seus inimigos, de maneira bem especial, um texto longo falando da morte de João Batista e de Herodes, pessoas que tramaram não apenas a morte de João Batista, mas a perseguição de Jesus posteriormente. Então nós vemos a incredulidade de algumas pessoas que estavam próximas a Jesus de alguma forma, que possivelmente já ouviram algum ensinamento de Jesus, mas eram inimigos de Jesus, declaradamente inimigos. E agora, nessa sessão do capítulo 6, versos 30 até os 56, nós vemos a incredulidade dos próprios discípulos em 2 eventos. O primeiro na multiplicação dos pães e depois Jesus andando sobre o mar, quando ele novamente pode
acalmar os discípulos principalmente e a tempestade em meio à turbulência. Então nós vemos aqui nesse texto a incredulidade dos discípulos, mas muito mais do que a incredulidade dos discípulos, nós podemos analisar que lições podemos tirar para o discipulado. Os discípulos aprenderam com o Mestre, com o Senhor dos Senhores, e nós também aprendemos através desse texto o que nós devemos fazer como discípulos de Cristo, no compromisso de alimentar a alma daqueles que estão famintos pela graça, pelo Evangelho Salvador. Há um detalhe interessante para a gente analisar no texto ou na história. Jesus multiplica os pães 2 vezes, há 2 episódios da multiplicação dos pães. O primeiro aqui registrado em Marcos, o segundo registrado aqui em Marcos 6, o segundo registrado em Marcos capítulo 8. Algumas pessoas talvez tenham a tendência de confundir os dois como um só episódio, mas são 2 episódios. O local é diferente, a quantidade de pães e peixes é diferente e a quantidade de pessoas também é diferente. Então os textos mostram claramente a distinção entre esses 2 episódios. Então estamos aqui no que nós chamamos de a primeira multiplicação dos pães. Há um outro detalhe aqui muito importante para a gente. É o único milagre realizado por Jesus, destacado pelos 4 evangelistas. Nenhum outro milagre realizado por Jesus, a não ser o milagre da ressurreição, que os 4 evangelistas relatam, mas o único milagre durante o ministério de Jesus realizado por ele, que os 4 evangelistas relatam, é exatamente a primeira multiplicação dos pães. E não há muita distinção entre os textos. Todos eles, algum detalhe diferente, mas contam a mesma história, a mesma quantidade de pessoas, pães, peixes, mesmo lugar, enfim. Nós temos aqui um relato bem fiel dos 4 evangelistas a respeito da primeira multiplicação dos pães. Vale também destacar para a gente, ainda na introdução, o contexto em que essa história acontece. E aí eu vou pedir para você ler comigo em Marcos capítulo 6, a partir do verso 7, eu vou ler e você acompanha o que estava acontecendo. Veja bem, Marcos 6, 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então Jesus reúne um grupo de discípulos, dentre eles os 12, envia-os para pregar o Evangelho e para ministrar na vida das pessoas, curando, abençoando na salvação e expelindo demônios. Então Jesus envia os seus discípulos para realizar a obra, ou seja, ele começa ensinando, mostrando como fazer, e agora no treinamento do discipulado, ele envia esses discípulos para que dessem uma continuidade. Agora, olha como começa o nosso texto no verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então, o contexto dessa multiplicação é exatamente quando os apóstolos voltam desta missão e começam a contar para Jesus tudo o que havia acontecido. O Evangelho de Mateus e de Lucas dão uma abordagem maior a este episódio, a ponto de Jesus concordar com todo o ministério que os discípulos fizeram e até relatar que ele mesmo presenciou milagres extraordinários feitos pelos apóstolos, evidentemente pela mão do Espírito Santo. Bom, o dia de trabalho foi muito cansativo, tanto para Jesus como para os apóstolos. E o verso 31 diz: vamos nos retirar para outro lugar, para que a gente possa descansar. E eles pegaram um barco e foram para outro lugar para descansar. Era um dia para relaxar, ou seria um dia para descanso, porque vinha sendo intenso o ministério de Jesus juntamente com os apóstolos. E como qualquer ser humano, e Jesus
mesmo sendo o Messias prometido, o Filho de Deus, também era um ser humano, ele precisava de descanso juntamente com os discípulos. Então vamos pegar o barco, vamos para o outro lado, para a gente poder descansar e ficar sozinho um pouco. E o texto chega a dizer que eles foram para um lugar deserto, mas deserto com Jesus, impossível. O texto diz que as pessoas repararam que Jesus pegou um barco e tomou a direção de um rumo, e as pessoas foram rapidamente e chegaram primeiro do que Jesus. E quando Jesus desceu do outro lado, juntamente com os discípulos, já estavam todos esperando. E o texto diz que Jesus desce, verso 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Daqui nós tiramos a primeira lição com relação à responsabilidade de um discípulo. O discípulo é aquele que tem amor pelos perdidos. O discípulo é aquele que tem paixão pelas almas que não estão salvas. Essa deve ser a responsabilidade nossa como cristãos. Jesus, quando está subindo aos céus, ele delega a autoridade aos discípulos e, consequentemente, a nós, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é um desafio que nós temos como cristãos, de pregar o Evangelho a todos. Jesus nunca desamparou o necessitado. Antes, ele cuidou, ele alimentou, ele libertou, ele ensinou, ele curou e, sobretudo, ele salvou aqueles que pela fé se chegaram até ele. Portanto, Jesus estava cansado, exausto dos dias de trabalho, e pega os seus discípulos que também estavam cansados da missão, se retiram para um lugar deserto para descansar, mas quando ele chega ali, diz a palavra que ele passou o dia inteirinho ensinando a palavra de Deus. Ninguém vai até Jesus e vai sair de lá sedento, vai sair de lá faminto, porque Jesus com certeza é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a alma daqueles que estão carentes e necessitados. Repara uma coisa que é muito importante que o texto coloca para a gente, e o evangelista João, quando relata este episódio, é mais detalhista do que os demais evangelistas. Jesus não se preocupa apenas com a vida física dos seus ouvintes ou dos necessitados, porque é a que alimenta a multidão. Ele pega 5 pães, 2 peixes, distribui, e ali a Bíblia fala 5.000 homens, coloca aí algumas mulheres e crianças, então um grupo muito grande, mas você tem aí pelo menos 5.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Realmente um milagre extraordinário. Mas Jesus não apenas alimentou fisicamente, Jesus alimentou espiritualmente. Ele passou o dia ensinando, o dia ministrando, contando histórias, ministrando textos do Antigo Testamento, com certeza trazendo ilustrações, parábolas. Ele passou o dia ensinando. É possível que pessoas se converteram ali, é possível que algumas pessoas tenham sido curadas. Ele passou o dia ministrando na vida daquela multidão que com certeza sentada ouvia atento. Então Jesus se preocupou tanto com a vida física quanto com a vida espiritual. E João, de maneira muito direta, capítulo 6, que relata essa história, verso 35, Jesus diz àquela multidão no dia seguinte: vocês vieram até mim procurando pão, porque eu dei comida para vocês ontem. Mas se vocês querem realmente pão, e aí no verso 35 ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais, comeram no deserto o maná, eles se saciaram, mas voltaram a ter fome. Ou seja, eles comeram pão e no dia seguinte eles estavam com fome, eles comeram pão de novo, e no outro dia eles estavam com fome, eles comeram pão todos os dias, e todos os dias eles tinham fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus estava ali para saciar de uma vez por todas a fome espiritual daquelas pessoas. Então Jesus não apenas se preocupava em alimentar fisicamente a multidão, mas principalmente Jesus se preocupava em saciar a fome espiritual daquelas pessoas. E aqui há um grande desafio para a gente, nesse primeiro desafio, nesse primeiro compromisso do discipulado, é o amor pelos perdidos. Nós também temos o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, como palavra às pessoas. E nós não podemos deixar que as pessoas morram de fome, espiritualmente falando, enquanto nós temos este alimento tão extraordinário que é Jesus Cristo.
Então sejamos desafiados a pregar o Evangelho, a pregar as boas novas de salvação às pessoas que estão ao nosso redor. Quem sabe familiares nossos que ainda não conhecem a Jesus, quem sabe algum vizinho, colega de trabalho, alguma pessoa que conhecemos ou não, esporadicamente conversamos ou encontramos. Há um grande desafio do discipulado, um grande compromisso do discipulado, é o amor pelos perdidos. Assim como Jesus fez, esse é o nosso desafio também. Temos esta preocupação de levar o alimento espiritual àqueles que estão sedentos por salvação. Segundo compromisso do discipulado que nós podemos aprender com o texto, é a responsabilidade pessoal que nós devemos ter na obra do Senhor. A responsabilidade pessoal. O verso 37, desenrolando o texto, a tarde chegou, os discípulos perceberam que a multidão estava com fome, não tinha lugar próximo para comer, uma venda aberta, uma quitanda, e nem lugar para alimentar todas aquelas pessoas. E eu imagino, se hoje, com toda a modernidade e tecnologia, alguém bater na porta da padaria, 5.000 pessoas baterem na porta da padaria, esperando para comprar pãozinho, o caos que vai ser. Então os discípulos, muito mais naquela época, estavam preocupados. Senhor, tem muita gente, eles não têm comida, estão com fome, manda o pessoal embora para que eles, pelo caminho, cada um cuide da sua vida, se vire, né? E aí Jesus faz um desafio. Olha o verso 37, que interessante. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus diz para ele: por que vocês não alimentam a multidão? Por que vocês não dão comida para eles? E os discípulos dizem: Senhor, nós não temos nem dinheiro e nem lugar para comprar pão. Um ano de trabalho de um trabalhador, 200 denários, é insuficiente para a gente comprar pão para tanta gente. E nem lugar nós temos. Então, Senhor, não temos essa responsabilidade, não temos essa capacidade. Mas aqui há uma lição muito grande. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa é uma responsabilidade que ainda pesa sobre nós, como pesava sobre os discípulos também. Logicamente que eles não poderiam fazer o que Jesus fez, multiplicar os pães e alimentar a multidão. Mas eles tinham a responsabilidade de exercer o ministério e de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Na verdade, não foi para isso que eles foram chamados. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Era essa a responsabilidade deles. Foi para isso que Jesus os havia chamado, para que eles dessem de comer a todos. Não exatamente o pão que sacia a fome física, o pão que iria matar a necessidade física deles, porque eles não tinham realmente condições de fazer isso, mas era uma responsabilidade da ministração espiritual, assim como Jesus vinha fazendo. Muitos, hoje em dia, vamos dizer assim, estão comendo comida estragada. Por que não dizer comida envenenada, que vai trazer morte e não vida? Vamos pensar nas pregações da idolatria, da feitiçaria de hoje. Vamos pensar nas pregações dos ateus, né, os ateístas. Vamos pensar nas imoralidades que são ensinadas à torta e direita pela mídia, pela internet. Ou seja, quantos ensinamentos, quantas ministrações venenosas têm sido passado a muitos. Então Jesus conclama aos discípulos, a mim e a você, para que a gente possa dar de comer comida que realmente sacia a alma dos famintos, comida que possa alimentar de fato e de verdade a multidão que está carente de salvação. Você já reparou uma coisa interessante? Como as pessoas estão sedentas e famintas, eu vou chamar de algo sobrenatural. É interessante que qualquer um que bate a porta de alguém e se ofereça para ler um texto da palavra de Deus, ou para contar uma história sobre Deus, ou para fazer uma oração, as pessoas abrem a porta, as pessoas se sentem confortáveis com isso. Agora, o que está sendo ministrado a essas pessoas? Que tipo de evangelho está sendo pregado a essas pessoas? Se nós temos a palavra de Deus, que são as palavras de vida eterna,
temos então essa responsabilidade. Por isso Jesus diz para nós: dai-lhe vós mesmos de comer. Essa é a nossa responsabilidade na obra e no Evangelho. Responsabilidade pessoal. Esse é o desafio para todos nós. É o segundo compromisso que nós temos: dar de alimento, o pão do céu, às pessoas que estão próximas a nós. Terceiro compromisso do discipulado que nós devemos aprender com o texto: o desprendimento material. Desprendimento material. João novamente é mais detalhista em relatar o que aconteceu ali naquela multiplicação dos pães. A multidão estava ali, pelo menos 5.000 homens, algumas crianças e mulheres, e havia uma criança ali no meio, e André, o discípulo de Jesus, já havia identificado que aquela era a única criança, a única pessoa que havia levado alimento. Talvez ele não tivesse, aquela criança não teria saído de casa com o objetivo de fazer um piquenique com aquela multidão toda, porque ele não levaria 5 pães e 2 peixes para aquela multidão toda, evidentemente. Ele possivelmente saiu para fazer algum piquenique ou para comprar alguma coisa e depois levar para casa, e ele viu toda aquela multidão e ele acompanha aquela multidão, e a criança, talvez interessada pelos ensinos de Jesus, pelas coisas que vinham acontecendo, o tempo foi passando, a tarde foi chegando e André, o discípulo de Jesus, identificou que uma criança tinha 5 pães e 2 peixes. Aquela criança não tinha obrigação nenhuma de dar o seu lanche, o seu sustento, ou quem sabe da sua família, para aquela multidão toda e para Jesus poder fazer o que ele viria fazer. Mas é evidente que o desprendimento daquela criança e a oportunidade de servir o Mestre falou muito mais alto ao coração, não só da criança, mas de todos nós e daquela multidão. Os 5 pães e 2 peixes foram suficientes para que Jesus pudesse fazer o que ele fez. Não adianta a gente querer mensurar o nosso recurso. Não adianta. O que nós temos que fazer é medir o poder de Deus e não os nossos recursos. Porque se nós formos analisar e lembrar de alguns textos, a oferta daquela viúva foi mais valiosa do que qualquer quantidade de dinheiro que os fariseus levavam até a igreja naquele dia. Assim como 5 pães e 2 peixes foram suficientes para alimentar mais de 5.000 pessoas. É impossível isso. É impossível. Mas nas mãos de Jesus tudo é possível, porque nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós limitamos conforme a nossa racionalidade, conforme a nossa inteligência, conforme a nossa capacidade de entender, mas nós não podemos limitar a ação e o poder de Deus. Limitamos pelos nossos recursos. É comum nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo e achar que Ele tem que fazer aquilo que nós entendemos que é o correto e o certo. Pelo contrário, veja que interessante, a multiplicação dos pães não acontece na mão dos discípulos, acontece nas mãos de Jesus. Quando Ele pega os pães e diz a palavra que Ele abençoa, Ele ora, agradecendo a Deus por aquele alimento, e Ele começa a distribuir aos discípulos, os pães e os peixes vão se multiplicando. O milagre e o poder acontece nas mãos de Jesus, a partir do momento que nós colocamos no altar de Deus, nas mãos do Senhor, os nossos recursos, mesmo que limitados, mesmo que pequenos, para que Ele possa usar conforme o seu poder e autoridade. Esse é um grande desafio. Não há nada pequeno demais para Deus. Não há nada insignificante para Deus. Nós podemos achar que aquilo não tem valor suficiente. É só 5 pães, são só algumas moedinhas, ou é só um pouco de tempo. Para Deus não existe coisa pequena. A Bíblia fala que lá no julgamento final, quando Jesus separar uns dos outros, os bodes das ovelhas, como diz em Mateus 25, Ele vai dizer àqueles que são seus: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, deste de beber. E aí eles vão dizer, Senhor, quando tivemos com sede, Jesus vai falar assim, e te assistimos. Ele diz: toda vez que vocês deram de beber a um copo d'água, que vocês assistiram um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Nota que interessante, é algo bem pequeno. É algo muito pequeno, é um copo d'água para alguém, mas isso tem um valor imenso no reino de Deus.
Quando o Senhor divide os talentos e dá aos servos para que eles possam trabalhar, um recebeu 5, multiplicou, o outro recebeu 2, multiplicou, o que recebeu 1 escondeu. Você lembra lá no final a recompensa que Jesus promete àqueles que são fiéis? Ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não importa a quantidade, o que Deus quer de nós é que a gente coloque nas mãos dele os nossos recursos, o nosso tempo, nossos dons, habilidades, nossa vida. Ele quer que a gente dedique tudo a ele. Isso envolve desprendimento. Nada é meu, tudo é de Deus. Eu coloco nas mãos do Senhor para que ele possa fazer com o pouco que tenho, com o pouco que sou, a obra que ele quiser fazer. Foi essa a palavra do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Só um homem, falho, pecador, mas colocado nas mãos de Deus, tem o poder, não por si, mas pela ação de Deus, de transformar toda a humanidade. Então, o desprendimento é fundamental. A última lição que eu quero destacar no compromisso do discipulado, eu vou chamar aqui de aproveitar o excedente. É um pouco complicado a gente pensar nesse texto, nesse versículo 43. Veja o que o texto diz. 42, começa assim: todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os 4 evangelistas relatam a mesma coisa. Os 4 dizem: sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes que foram recolhidos. E eu particularmente me pergunto sobre isso. Por que Jesus permitiu que sobrasse? É interessante a gente refletir um pouco sobre isso. Por que Jesus permitiu que sobrasse? Porque se ele tinha o poder, e teve, de multiplicar os pães e os peixes, ele poderia fazer como lá no caso do azeite da viúva. Acabaram as botijas, acabou o azeite. Poderia ter sido feito da mesma forma do pão e do peixe. O último acabou de comer e de saciar, acabou o pão e o peixe. Mas não, Jesus fez com que sobrasse pão e peixe. E recolheram 12 cestos. Por que isso? Bom, guardar depois para comer é uma possibilidade. Talvez os discípulos cansados mais para frente, vamos lembrar que eles iam se retirar para descansar, mas não puderam sair para descansar. Então ali, passaram fome o dia inteiro, comeram depois do pão que Jesus multiplicou, mas tinha o dia seguinte, tinha a noite, enfim, guardar para depois, talvez é possível. Guardar para distribuir para os pobres. Agora a multidão ia ser dispersa e eles iam caminhar, talvez ficaria alguns pelo caminho, vamos distribuir para os pobres, para os necessitados? Talvez. Então o motivo, guardar para comer depois ou distribuir. Que lições a gente poderia tirar desse texto, do ter sobrado, do excedente, de guardar? Talvez a ideia de manter o parque limpo, não vamos deixar isso daqui jogado, porque o resto de comida é ruim, então vamos manter o parque limpo. Dificilmente, esse tipo de preocupação, embora necessária. Talvez, como algumas pessoas pensam, e aí vem a Bíblia de Genebra coloca isso como uma das lições, a questão da associação e da autoridade aos discípulos. 12 tribos de Israel, representando a totalidade do Antigo Testamento, 12 discípulos, 12 apóstolos, representando a totalidade dos servos de Deus, com 12 cestos, dizendo a mesma autoridade dos profetas do passado, agora também a mesma autoridade para vocês, como novo povo de Deus. Antigamente Israel, uma nação, agora o novo povo de Deus, o Israel de Deus. Talvez uma das lições preciosas, mostrar que os apóstolos tinham essa autoridade de trabalhar, é possível, mas particularmente eu gostaria de pensar algo muito diferente de todas essas lições e essas ideias do porquê esses 12 cestos sobraram e o porquê esta lição é preciosa para nós. E aí de novo João vai ajudar a gente a compreender esta história.
E eu vou ler com vocês João capítulo 6, se você quiser acompanhar também, a partir do verso 22, e aí eu creio que a lição é bem oportuna para a gente. João 6, versículos 22 em diante, eu vou ler algumas partes desse texto. Na verdade seria a leitura até o verso 71, não vamos fazer isso, eu vou ler alguns poucos versículos de João 6, a partir do verso 22. Veja o que o texto diz. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Olha a resposta de Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, vocês não estão atrás de mim por causa do meu poder, ou dos meus ensinamentos, ou por causa dos sinais que eu fiz. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e vocês se fartaram. Quem sabe vocês estão pensando, e aqueles cestos que sobraram? Ou vai ter mais milagre para a gente aproveitar? Muitos seguiram a Jesus atrás de sinais e maravilhas. Mas olha como continua o texto, versos 34 e 35. E aí Jesus continua, 34 e 35. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E aí vem a minha ideia, conforme o evangelista João relata. Por que Jesus permitiu que os cestos sobrassem? E por que esses cestos foram recolhidos? Porque havia uma lição muito preciosa. Quando Jesus faz a multiplicação dos pães, logo no dia seguinte ele diz: vocês podem comer esse pão o quanto vocês quiserem, vocês vão ter fome no dia seguinte. Se você ler um pouquinho acima, você vai ver que Jesus faz a comparação com o maná, verso 28, 29, 30, 31, ele vai falar do maná. Ele vai dizer: os seus pais também comeram maná, mas no dia seguinte também tiveram fome. Agora, quem comer o pão que eu lhe der, que é o pão vivo que desceu do céu, que sou eu, esse não terá mais fome. E aí vem a ideia: este pão ainda está disponível, eu ainda tenho desse pão. Ontem eu dei de comer a uma multidão, mas ainda sobrou desse pão. E todo aquele que quiser, eu posso oferecer para vocês. Então, a ideia de Jesus é fazer a multiplicação dos pães com excedente e recolher os pães, é dar esta lição: ainda existe pão para aqueles que estão com fome. Não acabou ontem, eu ainda tenho hoje. Está disponível para vocês. E essa é uma grande lição, porque o cesto de pão de Jesus continua ainda disponível para nós. Jesus continua a oferecer o pão vivo que desceu do céu. Jesus continua a oferecer a sua vida como sacrifício vivo, como maná de Deus, como pão celestial, que sacia a nossa fome espiritual, para que a gente possa ter uma vida nova com Jesus e levar outros a conhecer também Jesus como Senhor e Salvador. Ainda tem pão, está sobrando pão. E nunca vai acabar pão. Todos aqueles que tiverem fome, pode chegar, ainda tem pão sobrando no cesto. Essa é a lição que Jesus quer passar com relação a aproveitar o excedente. Bom, concluindo para nós, quais são os compromissos do discipulado que nós aprendemos com a multiplicação dos pães? Primeiro, pregar o Evangelho a todos, tendo a preocupação com aqueles que estão perdidos. É o amor pelo perdido. Segundo, servir o pão vivo, que é Jesus, a todo aquele que está faminto. Terceiro, depender do poder de Deus e da graça de Jesus, e não das nossas limitações, e não das nossas posses, mas depender de Jesus. E por último, cuidar da pessoa como um todo. Jesus não via só a vida espiritual, mas Jesus via a pessoa como um todo. Lembro-me de Tiago agora, quando ele fala sobre fé e obras. E ele diz: se alguém chegar na igreja e falar que está com fome, e você falar, então eu vou orar por você, Tiago diz: você não tem fé. Porque você não está demonstrando a sua fé por meio das obras.
Ele vai dizer, você primeiro precisa alimentar o faminto e depois orar por ele. A fé acompanha as obras acompanham e mostram e apontam para a fé. É o que Jesus trabalha nesse sentido. Ele alimentava a multidão, mas ele também pregava a palavra viva que trazia a salvação espiritual. Esse é o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Portanto, sejamos fiéis discípulos de Jesus, seguindo os ensinamentos que ele tem deixado para a gente. Que assim Deus nos abençoe, nos ajude a levarmos adiante a palavra de Deus e o pão vivo que é Jesus. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez juntos estudarmos a palavra, de sermos desafiados por ela a sermos fiéis discípulos de Cristo Jesus, levando a palavra do Senhor adiante, alimentando aqueles que estão famintos com o pão vivo que é Jesus. E com certeza, Deus, sendo nós mesmos saciados pela Tua palavra, sendo alimentados pela verdade do Senhor e sermos cheios do Teu Espírito para viver o nosso dia a dia com a verdade que o Senhor tem plantado em nossos corações. Muito obrigado por isso, Pai. Deus, quem sabe alguém está ouvindo esta palavra hoje e ainda não tomou essa decisão de comer este pão, desse cesto que ainda está disponível para todos nós. Dá-nos esta graça e oportunidade de sermos também teus filhos amados e queridos e comermos do pão do céu, que é Cristo Jesus, e saciarmos a nossa fome e sede do Senhor. Muito obrigado, Deus, e abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se de participar conosco nas mídias sociais, no YouTube e no Facebook, Igreja Presbiteriana de Utinga. Muito obrigado.